Mas é grossa assim? Dá pra quebrar assim? Não. Eu não queria quebrar esse copo. Acho que não é uma taça isso aqui. É o meu melhor copo. Eu sou o Rubinho, astrofísico, e se você acabou de conectar, você caiu nos AstroTubers, seja bem-vindo! Hoje o assunto é bem legal e eu vou falar um pouco sobre aquela história de quebrar copos com berros. A gente vai falar hoje sobre ressonância. E se dá pra criar armas estilo Duna, que mata pela voz. Se você procurar por aí na Wikipédia ou no dicionário, você vai encontrar que ressonância tem a seguinte definição: é um fenômeno onde uma força externa conduz um objeto a aumentar a sua amplitude em frequências específicas, ou o que a gente chama de frequência natural. Eu não entendi nada, mas olha só, vou explicar bonitinho para vocês. A gente tem que dar aquela definição, sabe? Sabe aquela hora do Bigman que eles chamam o professor Chatoff? Eu acho importantíssima essa parte. É exatamente isso. Expliquei a definição e agora a gente vai entendê-la, beleza? Eu, você, os objetos que estão aqui, todos os objetos da casa têm o que a gente chama de frequência natural ou ressonância natural. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: a gente vibra. Temos uma vibração. E eu não estou falando de nenhum papo coach, de vibração, de vibracional, nada. E esquece, não tem nada a ver com quântica. O pessoal confunde muito isso. O papo é o seguinte: a gente oscila em torno de um ponto médio. Enquanto eu estou falando com vocês, imperceptivelmente, eu estou oscilando em torno de um ponto, mesmo que imperceptível. Isso pode ser por conta dos batidos no coração, pode ser por conta do carro passando na rua, pode ser das vibrações da minha própria voz fazendo isso. Mas nós temos uma oscilação. E essa vibração que a gente chama de frequência natural, porque ela tem uma frequência. Você sabe o que é frequência? Frequência é o quanto um evento acontece em torno de um tempo. Por exemplo, eu posso dizer que estou aproximadamente estalando o dedo a cada 1 segundo. Essa é a frequência do meu estalo. Se eu aumentar a minha frequência do estalo, meu evento acontece em menor tempo. Aumentei a frequência. Assim como minha oscilação. Ela pode aumentar ou diminuir. Só a caráter de entendimento pensa assim, que é como uma onda. Se a gente tem uma onda com os picos mais próximos, significa que a gente tem uma frequência maior. Você está no mar e de repente as ondas começam a bater com maior frequência em você. Os picos das ondas estão mais próximos. Faz sentido, né? Frequência é uma coisa bem intuitiva. Você tem essa frequência que está vibrando, mas o que acontece é a gente aumentar a amplitude dessa frequência. Ou seja, eu estou vibrando um pouquinho só aqui, com uma determinada frequência. E se eu aumentar a amplitude, ou seja, eu variar mais em torno desse ponto central, isso que a gente chama de ressonância, quando um fator externo ajuda a aumentar esta amplitude desta frequência natural. Um exemplo bem comum para ficar bem claro isso, que a gente aprende sempre que a gente estuda ressonância, é o exemplo do balanço. Eu vi esse exemplo também no Flipping Physics e é um exemplo clássico. O exemplo é o seguinte: imagine um balanço, tá? Um balanço feliz. E aí eu quero aumentar a amplitude dele. Esse balanço está oscilando numa determinada frequência. Para aumentar a amplitude dele, eu tenho que empurrar de uma determinada forma. Eu não posso empurrar muito rápido, senão o balanço não vai aumentar. Não posso empurrar uma frequência muito lenta, senão o balanço também não vai aumentar. Eu tenho que empurrá-lo na mesma frequência de oscilação do balanço, ou seja, eu tenho que empurrá-lo em momentos específicos. Se eu empurrar ele em momentos específicos, ele aumenta a amplitude e aí a gente aumenta o balanço. Não é demais? Faz todo sentido, não? Se você está sozinho no balanço, você sabe que tem um determinada hora de você curvar seu corpo para frente ou para trás para aumentar a sua amplitude. Para mim, achei fascinante isso. E aquela história de quebrar a taça de vidro? Ela é real. Sim, dá para você fazer.
Imagine que cada objeto tem a sua frequência natural. Quando a gente cria a ressonância, a gente entra em ressonância com esse objeto, ou seja, a gente aumenta a amplitude dele, encontrando sua frequência natural, ele oscilará mais. Se ele oscila muito, o objeto pode colapsar se ele não é um objeto forte. Por exemplo, uma taça de cristal pode quebrar. Eu vi uns vídeos na internet dando um tutorialzinho para tentar quebrar, eu não consegui. Parece que primeiro você encontra a vibração natural da taça, você pode dar um tapinha nela e ouvir a vibração dela e você tenta berrar mais próximo desse som possível, bem próximo dela. Eu não sei imitar esse som. Não vou conseguir. Já cansei. Dá até dor de garganta já. Então é isso, você berra e aí se tudo der certo vai quebrar. Aliás, o tanto de informação já vai no like, né? Então vai lá e dá um like pra gente. Aproveita e se inscreve no canal também. Ressonância é o fenômeno onde uma força externa aumenta a vibração natural de um objeto, aumentando assim sua amplitude. Existem diversos tipos de ressonância. A ressonância mecânica é o exemplo do balanço que a gente deu. A ressonância elétrica é outro exemplo interessante. Por exemplo, o rádio do seu carro, ele precisa entrar em ressonância com as estações. Assim, ele aumenta, amplifica as ondas de rádio que ele recebe. E assim você consegue ouvir. Legal, né? Por isso que você precisa procurar a frequência certa para chegar na estação. Você precisa entrar em ressonância com aquela estação. Você precisa atingir a frequência da estação de rádio. Todo sentido, não? A música também tem ressonância, afinal o instrumento musical precisa atingir certas notas. Para isso ele precisa que aquelas ondas sonoras que ele cria entrem em ressonância e atinjam aquela nota. Assim você acaba criando músicas incríveis, como Evidências. Existe um outro aparelho chamado ressonância magnética, que você já ouviu falar, com certeza. Esse aparelho utiliza um campo magnético, o que amplia a nossa frequência natural. O que acontece é que nossas moléculas acabam sendo mais fáceis de serem detectadas, e assim ele pode escanear nosso corpo. Eu até queria falar mais sobre ressonância magnética, mas a gente tem um vídeo marcado para falar especificamente sobre esse aparelho. Então é melhor a gente esperar um pouquinho e esperar esse vídeo chegar. Eu sei que você está pensando assim, e se eu usar os poderes da ressonância para o mal? Pois é, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Por exemplo, se você consegue quebrar uma taça, será que eu consigo quebrar outras coisas? Por exemplo, prédios, pontes, viadutos, causar desgraça, criar uma arma de efeito sonoro que destrua tudo? Eu acho que a melhor resposta científica é complicado. Grande parte dessa discussão vem por causa de uma ponte que ela tem um vídeo sendo divulgado em vários livros didáticos sobre ressonância. Essa ponte, conhecida como Tacona Narrows Bridge, ela oscilou e, segundo consta, por conta dos ventos entrarem em ressonância com a frequência natural da ponte, a ponte caiu. Colapsou que nem um copo de vidro. Contudo, tem até um artigo que é relativamente novo, de 1991. Eu vou deixar ele aqui nos comentários fixados. O nome dele é... Qual que é o nome dele? Resonance Tacoma Narrows Bridge Failure and Undergraduate Physics Textbooks. E esse artigo mostra que a gente falar que ressonância é o que fez a ponte cair é simplificar demais o problema. A ressonância sim pode ser um dos fatores que ajudaram, mas a causa mais provável é os vórtices de vento. Então quando a gente pega objetos muito grandes, pensar que só a ressonância pode fazer aquele lá cair é um pouco complicado, não é tão simples assim. Existem inúmeros casos, você já ouviu várias histórias, os soldados de Napoleão que andaram numa ponte, um monte de gente que acabou oscilando num prédio e gente que pulou e fez, sei lá, um estádio cair. Não tem nada comprovado. Então não há nada comprovado que existe uma ressonância que possa fazer uma ponte cair. A gente não tem nada disso. Então, ainda não conseguimos utilizar a ressonância para o mal. Senão, eu tenho certeza que tinha gente que já tinha criado isso, né? Ou seja, aquela arminha do Duna que explode pela voz ainda não é possível. Mas eu tenho certeza que você já ouviu alguma história que a ressonância destruiu alguma coisa. É só comentar aqui embaixo, conta pra gente como foi. Até agora o que a gente sabe que é comprovado são pequenos casos de vidros ou rachaduras que acabam ocasionando numa casa por conta da frequência dos carros passando ou aviões. Mas eu quero ouvir você comentando aqui pra baixo. Ninguém não te contou uma história de ressonância, não? Eu tenho uns tios que sempre contam pra mim uma história de que caiu não sei o quê, essa história da Ponte Napoleão, todo mundo conta. Aliás, se você gostou do vídeo
Se você está aqui até agora, se você acha que o nosso trabalho deve continuar e você quer que a gente melhore, por favor, nos ajude. Para isso, vai lá embaixo, se inscreve no canal, dá um like, comenta com a gente alguma coisa para ajudar no engajamento, compartilha nosso vídeo, joga lá no seu grupo de WhatsApp lá para avisar todo mundo sobre as histórias de ressonância. Como eu disse antes, o AstroTubers é feito para astrônomos profissionais e para garantir a existência do canal a gente precisa de ajuda. E se você quer saber mais sobre astronomia e ciência em geral, se inscreva no nosso canal.